de uma outra forma, tá certo? Então, o que a gente basicamente vai falar hoje é uma coisa que a gente chama de comunicação construtiva. Ou tem gente que chama de comunicação não violenta, né? É uma expressão bastante usada também, comunicação pacífica. A ideia é de que a gente tente promover o diálogo, de que a gente converse e faça com que as pessoas conversem, buscando diminuir a agressividade, a tensão que existe entre elas. E aí a gente vai começar falando de técnicas de mediação. Na próxima aula a gente vai falar um pouco das técnicas de conciliação, mas as técnicas que são muito parecidas, né? Que é mais ou menos na mesma linha, mas são sem dúvida nenhuma mais simples, né? Então aqui a gente vai ver primeiro as técnicas de mediação, justamente porque tem um esforço maior que o mediador tem que fazer para tentar chegar num resultado positivo, né? Para ter uma mediação satisfatória, para que a gente consiga resolver aquele problema entre as partes que estão envolvidas, tá certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é a gente ver como a gente pode se comunicar melhor. E a gente vai ver várias técnicas que a gente pode utilizar. Algumas não são novidades, mas algumas trazem coisas interessantes aí que a gente tem que utilizar, principalmente quando a gente está trabalhando com mediação. Eu tinha um slide. Eu esqueço dos slides que eu faço, gente. Eu esqueço que eu tenho um slide falando. Então, basicamente, né, continuando na linha da comunicação construtiva, aqui tem os nomes que a gente utiliza, né, comunicação não violenta, pacifista, apreciativa, positiva, enfim, a ideia é você fazer com que as pessoas se comuniquem sem aquela ideia de agressividade. Lembrando que quando a gente está falando em mediação é usada em situações em que as partes têm um vínculo uma com a outra. Então, questões que envolvem família, né? E aí, não necessariamente só, por exemplo, mãe e filho, ou pai e filho, né? Apesar de ser bastante utilizado nisso, mas discussão entre irmãos, né? Irmãos brigando por causa de uma herança, por exemplo, ou filho com padrasto, né, que não se dá bem a relação de pai padrasto, né. Outra situação, vizinhos também é uma situação que a gente pode levar para mediação, porque existe um trato continuado, né. Você vai voltar cada um para suas casas e vão continuar a se ver todo dia pelo muro, né. Então, essas situações em que há um vínculo entre as partes situações em que as partes vão continuar se vendo depois que acabou aquela sessão de mediação, isso é interessante a gente levar para mediar. A gente vai utilizar a conciliação quando as partes não têm esse vínculo, né? Quando não tem emoção ali na relação, né? Quando é simplesmente uma questão, por exemplo, de indenização ali, você vai buscar uma conciliação, que é muito mais fácil falar, faz o acordo, depois do acordo vai cada um para um lado e nunca mais se vê. Pronto, fechou. É isso que você quer. Então, essa é a diferença que a gente vê na conciliação e na mediação, e por isso que na mediação é importante a gente estudar essas técnicas que vão buscar ali a gente solucionar essas questões, a gente fazer com que as partes se comuniquem, o que nem sempre é fácil, considerando, né, uma briga de família, por exemplo, que há muita animosidade ali, né? É difícil, às vezes, a gente fazer as partes sentarem e conversarem. Então, vamos lá, a gente vai ver uma série de técnicas. Vamos começar primeiro pela atitude de acolhimento. Gente, mediação tem muito a ver com acolhimento, tem muito a ver com a gente receber as partes, né? A gente fazer com que elas entendam que elas são bem-vindas ali naquele momento, que aquele momento que vai acontecer é justamente para tentar ajudar elas, que a gente, enquanto mediador, a gente está ali para tentar ajudar ela e não para tentar, enfim, botar lenha na fogueira, né? Não que a gente quer qualquer coisa ruim, bem ao contrário, dizer que a gente está ali naquele momento para o melhor, buscando o melhor para as partes. E essa atitude de acolhimento, ela vai ter várias fases, né? A gente pode fazer isso por vários momentos, por várias outras ferramentas que a gente tem para garantir que as partes se sintam acolhidas nesse momento da mediação. A primeira técnica que a gente pode utilizar, a primeira ferramenta aí que a gente tem para utilizar é o afago.
esse nome pode levar a gente a entender meio mal, né? A gente não vai lá fazer um cafuné na parte, né? Não, não é esse o objetivo. A ideia do afago é você mostrar para aquela parte que a gente está preparado para acolher ela. Então, é você deixar ela bem à vontade, é você preparar um ambiente agradável, é você servir, vocês lembram que ontem a prof falou, né? Servir cafezinho, ter uma bala ali à disposição, né? Ter água, café, bala, a temperatura do ambiente está uma temperatura agradável. Se tiver janelas no ambiente, manter a janela aberta, por exemplo, para ventilar, para entrar luminosidade. Essas são questões que envolvem o afago. Também o fato de você ser gentil com a pessoa, manter um bom trato ali, né? Ser gentil, sorrir sempre. Isso tudo faz parte do ambiente. Pode parecer que não faz diferença, mas faz toda a diferença do mundo a forma como você recebe as partes que vão participar daquela mediação. Então, isso é o primeiro ponto quando a gente inicia a mediação, e aí a gente vê o quanto o mediador vai estar ou não disposto, o quanto ele está ou não desempenhando o seu papel corretamente. Porque isso a gente vê, principalmente nessas conciliações, mediações que acontecem no ambiente judicial, às vezes a gente vê que não existe esse afago, né? Às vezes não existe uma boa receptividade ali do profissional que está te recebendo para fazer a mediação ou a conciliação. E isso é uma pena, porque são coisas tão simples, mas que já começam por aí a fazer um pouco de diferença, né? Ver que as partes são bem recebidas, são bem-vindas para estarem ali naquele momento. E podem ficar mais à vontade, pode relaxar um pouco, e isso contribui para não deixar elas tão agressivas, digamos assim, tanto uma com as outras, tanto com relação a você, que está intermediando aquela relação. Outra ferramenta que a gente pode utilizar é a linguagem apreciativa. O que é a linguagem apreciativa? É a gente manifestar positivamente com relação a coisas que as partes falam. Então, se você vê que há uma disposição das partes a realmente conversarem, elogiar de fato aquilo, incentivar que isso aconteça. Falar, olha, gente, que bom, tô gostando da atitude de vocês, olha só, que legal, é isso aí, é isso mesmo, vamos lá. É manter o ambiente agradável, valorizando quando as partes têm atitudes positivas. Então, isso é uma ideia de linguagem apreciativa, ou conotação positiva, né, de você valorizar um comportamento parabenizar, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Travando, prof. A gente está indo bem, né? Ai, que susto! Ai, tá travando? Ai. Aí, agora parece que... Sei lá. Peraí, deixa eu sair daqui. Melhorou? Voltou? Tá normal agora, parece. Aparentemente. Tá normal? Tá. Bom, gente, de qualquer forma, tá tudo gravado, né? Eu acho que se alguma coisa vocês passar nessa aula, daí vocês podem recuperar na gravação. Porque é a internet aqui de casa mesmo que tá oscilando muito. E não sei se vai rolar muito, não. Pois é. Tá, gente, vamos tentar mais um pouco assim, ver se funciona, tá? Qualquer coisa me avisem que se não tá funcionando. Qualquer coisa te dá um susto, prof. Isso. Beleza. Ai. Bom, continuando então, a ferramenta que eu estava falando é da linguagem apreciativa, de justamente você valorizar o comportamento positivo da parte. Espero que tenha dado para entender mais ou menos o que é isso, né?
mas basicamente você mostrar que as partes estão indo bem, por exemplo, quando elas têm comportamento positivo, quando elas estão tentando, quando você vê que ela está ali querendo resolver, né? Você diz, que bom, olha só, tá legal, continue assim, né? Bom, tô vendo que vocês estão avançando, isso é bom, a gente vai conseguir avançar hoje, tal. Então, isso é interessante para a mediação, sempre valorizar quando uma parte está contribuindo de uma forma positiva para incentivar aquele comportamento, para que a gente consiga alcançar um resultado que a gente está buscando ali naquela mediação. Outra ferramenta bem interessante que a gente tem é o silêncio. Olha só, gente, que interessante. E aí também é uma questão desafiadora para o mediador. O mediador não pode ser alguém que fica desconfortável quando há um silêncio. O mediador precisa se sentir confortável mesmo havendo silêncio das partes. Por quê? Às vezes, o silêncio é uma parte necessária. Às vezes o silêncio é o momento em que aquela pessoa está processando alguma informação, aquela pessoa está pensando ou está ali tendo aquela discussão interna, né? Então, o mediador precisa respeitar quando as partes ficam em silêncio também. E desafio isso, né? Nem sempre é fácil, porque daí a gente vê o silêncio e diz, e aí, vocês não vão falar nada? Eu mesmo, né? Pensa na minha agonia. Mas o mediador, enquanto está desempenhando essa atividade de facilitador do diálogo, ele precisa entender também que o silêncio faz parte. E que nem sempre as partes vão sair tagarelando. Daqui a pouco uma vai falar alguma coisa e o outro vai processar aquela informação. E nesse momento que ele está processando uma informação, vai haver um silêncio, você precisa respeitar aquele momento das partes e precisa deixar elas, então, ficarem em silêncio. Às vezes é comum, né? Às vezes um fala alguma coisa, o outro começa a chorar. Então, deixa as partes passarem por esse momento, né? Deixa chorar, deixa respirar, e quando ele estiver pronto para falar, aí sim, a retomar aquele ciclo de conversa que estava acontecendo. Mas é bem desafiador também a gente entender que a gente precisa respeitar esse silêncio das pessoas que estão envolvidas ali na mediação, que às vezes esse silêncio é necessário, você precisa aguardar esse tempo, deixar que elas processem aquela informação, deixar que elas reflitam, e aí depois quando você sentir que é o momento certo, né, de tentar dar uma continuidade, de tentar retomar o assunto, tentar buscar uma conversa novamente, tá certo? Então, essas são ferramentas importantes. Outra ferramenta importante que a gente tem que vai contribuir com essa atitude de acolhimento é a normalização do conflito. É a gente fazer com que as partes entendam que estar ali fazendo uma mediação é uma coisa normal, que você não é um bicho de cabeça. E isso é bem nítido, a gente vê em algumas pessoas que existe um medo até, né, de se envolver com essas coisas, as pessoas não querem, quer ver se tem que ir no fórum, né, ninguém quer ir no fórum, as partes às vezes pensam que isso que vai ser julgado, né, que isso está errado, é um pouco assustador, né, um ambiente meio frio ali, assim, as pessoas, todo mundo distante, né, então a ideia de você normalizar é você fazer com que as partes entendam que tá tudo bem, que aquele conflito é normal, que a mediação faz parte, que isso é bom, que isso é saudável, que a gente vai ajudar a resolver o problema, né? E fazer com que elas se sintam mais à vontade participando daquela sessão de mediação. Então, fazer com que a parte fique mais relaxada ali, que ela não pense que ela tá, né? Que ela não fique assim, acuada, né? Às vezes a parte tá ali meio encolhida no canto, né? Então, você dizer para ela, não, tá tranquilo, pode ficar à vontade. Normalizar o conflito também, essas ferramentas, todas elas combinam uma com a outra, né? Então, não, tudo bem, fica à vontade, né? Não precisa se preocupar, é normal. Sabe aquilo, ó, isso aqui, né? Todo mundo vem parar aqui em algum momento, então pode ficar tranquila. Oferecer um cafezinho, oferecer uma bala para deixar a parte mais à vontade também. Isso é bem importante, né? Você fazer com que as pessoas envolvidas percebam que elas são bem-vindas ali naquele ambiente e que aquele momento vai trazer algo bom para elas.
que elas não precisam ter medo, que elas não precisam se sentir constrangidas, que elas não precisam se sentir preocupadas, deixar bem claro que tudo que vai acontecer ali vai ficar ali, que nunca ninguém vai sair comentando, né, que é tudo protegido pelo sigilo, então que elas não precisam ficar preocupadas de que vai virar fofoca, por exemplo, que não é nada disso, né, isso é importante, fazer com que as partes se sintam à vontade e normalizar aquela situação. E outra ferramenta bem importante que a gente tem com relação à atitude de acolhimento é o report. Essa expressão é uma expressão em inglês que significa, mais ou menos ali, né, fazer uma conexão. A gente usa essa expressão para dizer, para representar a ideia de que o mediador, ele precisa se conectar com as partes. E essa é uma ferramenta bem interessante, e essa é bem útil para a nossa vida, tá? Isso aqui a gente vai levar daqui da aula de mediação, mas a gente pode levar e aplicar isso em várias outras situações. Essa ideia do report é de você se conectar com a pessoa e fazer essa conexão para deixar a pessoa mais à vontade, para fazer com que a pessoa te ouça melhor e a gente possa chegar, então, no ideal de comunicação ali para resolver o conflito. E o report tem várias formas como você pode fazer essa conexão, né? Como que você vai buscar conexão com uma pessoa? E aí a gente vai utilizar tudo que a gente viu até aqui, né? Seja uma atitude gentil, né? Trabalhar com sorriso, gentileza, oferecer um ambiente agradável, que a pessoa se sinta à vontade. Isso tudo faz parte, mas tem algumas outras técnicas que são bem interessantes. Não sei se em algum momento vocês já ouviram falar, mas o report fala bastante em a gente fazer alguns movimentos que façam com que a pessoa se identifique com a gente. Então, é bem comum, quando a gente está trabalhando com essas técnicas de conexão, a gente imitar alguma atitude da parte. E aí o imitar, né, tem que cuidar um pouco com isso, né? A ideia não é você fazer exatamente o que a parte faz. Mas todo mundo tem alguma coisa que você acaba repetindo, né? Seja alguma coisa na voz, né? Uma fala que você repete, uma expressão que você utiliza, por exemplo, ou algum jeito de falar, ou algum jeito de mexer no cabelo. E a ideia é de você fazer desempenhar algumas atitudes da parte para tentar se comunicar, para tentar se conectar com ela. Então, por exemplo, se a parte mexe no cabelo de uma certa forma, em determinado momento, você também fazer aquela atitude, né? Fazer alguma coisa. Porque o que acontece? A nossa tendência, e é inconsciente, isso foi até um amigo advogado meu que me ensinou, que ele faz isso no escritório dele quando chega clientes novos para tratar com ele. Ele tenta se conectar com a parte fazendo a partir dessa atitude, que a gente utiliza também na mediação. O que acontece? A partir do momento em que alguém tem as atitudes parecidas com as suas, você tende a se ver naquela pessoa. E a partir do momento em que você se vê naquela pessoa, você tem uma tendência muito maior a confiar naquela pessoa e a ter realmente uma conexão, se sentir mais à vontade, né? Então é bem normal, e isso vários profissionais, até psicólogos, ensinam isso quando, por exemplo, você vai em uma entrevista de emprego e você está querendo causar uma boa impressão na pessoa que está te entrevistando. Você pode utilizar essas técnicas, a gente chama de espelhamento, né? Então, tentar fazer as suas atitudes ficarem parecidas com a atitude da outra pessoa, para aquela pessoa se sentir à vontade com você, para aquela pessoa sentir confiança em você. Então, isso é uma questão bem interessante, que a gente pode usar sempre que a gente tiver numa situação que a gente queira que a outra pessoa confie na gente, né? Então, você pode buscar, e aí tem que tomar muito cuidado, né, no que eu vou falar, mas você pode buscar imitar, espelhar o comportamento daquela pessoa. Então, por exemplo, né, eu tenho uma tendência muito grande a gesticular, né? Eu gesticulo muito quando eu tô falando. Quando eu converso com alguém e a pessoa que está conversando comigo também gesticula, isso é uma coisa que eu reparo, porque eu me conecto com isso, porque eu me vejo naquela pessoa.
Então, é uma forma de você buscar uma conexão fazendo algo que a pessoa faz. Ou daqui a pouco a pessoa usa uma palavra, usa uma expressão de forma recorrente, você inserir aquela palavra na sua conversa também. Porque a partir do momento que você fala a mesma língua que a outra pessoa, por exemplo, você está falando de uma forma semelhante, ela se conecta com você. E aí, a partir do momento que existe essa conexão, também ela vai se sentir mais à vontade. Outras questões são bem interessantes, né? Por exemplo, não cruzar os braços, né? Se você fica de braços cruzados, você tende a fazer uma expressão de estar fechado para o diálogo, né? O objetivo é deixar sempre as mãos visíveis, não cruzadas e de forma visível, para que as partes confiem em você. Porque se você esconde as mãos, a gente inconscientemente entende que de uma forma ameaçadora, né? Você não vê o que a pessoa está fazendo com a mão, isso pode te deixar desconfiado, por exemplo. Então, algumas questões importantes, né? Sempre manter as mãos à mostra, mostrar as palmas das mãos, isso ajuda na conexão, não manter os braços cruzados, né? Para deixar também a pessoa mais à vontade e tentar praticar essa técnica de espelhamento. Claro que você não vai imitar o que a pessoa está fazendo, né? Tipo, a pessoa está lá assim, aí você para na frente dela assim, ela se mexe, você se mexe, ela vira para cá, você vira para lá. Não é esse o objetivo, né? que isso fique bem claro, você não quer fazer um sigo mestre aí, né? A ideia é que alguma coisa ali no comportamento dela você incorpore no seu comportamento também. E isso vai gerar uma confiança mútua, isso vai fazer com que a pessoa se aproxime de você. E isso, para o mediador, é excelente, né? Porque o mediador precisa ter essa confiança das partes, né? O mediador precisa que as partes se sintam à vontade com ele para que ele possa promover o diálogo. Porque se as partes não confiam naquele mediador, se elas estão ali meio assim, né? Não está curtindo muito, não foi com a cara e tal, fica complicado de promover o diálogo, porque acaba não havendo essa facilitação. O mediador, ele precisa ganhar a confiança das partes, precisa fazer com que as partes fiquem à vontade para que ele possa contribuir facilitando o diálogo. Tá certo? Então, não é uma coisa fácil de se fazer, né? A gente que trabalha muito com casos de família, a gente sofre um pouco para, às vezes, buscar essa conexão entre as partes, mas é necessário, né? É necessário e muito mais ainda quando a gente está falando em técnicas de mediação, porque o diálogo é imprescindível para a gente conseguir resolver esse conflito que a gente está enfrentando. Então, essas são algumas formas, e aí, dentro desse contexto, todas essas ferramentas que a gente viu, né, afago, linguagem apreciativa, silêncio, normalização do conflito, report, né, conexão, isso tudo vai compor a ideia da atitude de acolhimento. Se a gente conseguir fazer isso tudo, com certeza aquelas pessoas que estão participando daquela sessão vão se sentir acolhidas e vão se sentir mais à vontade para a gente conseguir fazer com que elas dialoguem, para conseguir fazer com que elas conversem e, quem sabe, consigam até resolver a sua situação, consigam resolver o seu conflito. Outra ferramenta muito, muito importante que a gente tem, e essa é outra que a gente precisa levar para a vida também, né? Que é uma ferramenta de mediação, mas que é super importante em várias situações. E aí vejam que muita coisa que a gente utiliza aqui, que a gente aprende aqui na disciplina de conciliação e mediação, a gente leva para a nossa vida profissional, independente do que você está atuando, independente se você vai ser o advogado, se você vai ser o juiz, se você vai ser o assessor, isso são coisas que a gente pode usar em vários momentos da nossa vida para promover uma boa comunicação, né? Então, aqui a gente tem a ideia da escuta ativa. O que é a escuta ativa, gente? Não tem segredo, não tem mistério. É você deixar a pessoa falar, entender que ela precisa falar. Muitas vezes as pessoas simplesmente querem falar. Elas não têm quem as ouça e elas precisam de alguém para ouvir. Às vezes as pessoas que estão no círculo daquela parte já estão de saco cheio, já não dão mais ouvido, já estão cansadas de ouvir aquele problema e não dão muita bola. E aquela pessoa só precisa de alguém que ouça ela para ela já se sentir melhor, para ela já se desarmar.
Então, a ideia que prevalece na mediação é que o mediador, ele pratique a escuta ativa. Ou seja, você deixar aquela pessoa falar e você prestar atenção de fato no que ela está falando. E aí não é você ouvir, ficar lá, deixar ela falar, contar, e enquanto você está lá pensando o que você vai jantar, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer no final de semana. Não, você tem que parar e realmente prestar atenção, se concentrar no que aquela pessoa está falando, porque as coisas da fala dela podem significar alguma forma de ajudar a resolver o conflito, né? Então, você precisa escutar e manter essa escuta de uma forma atenta, né? Você precisa prestar, de fato, atenção naquilo que você está ouvindo, né? Naquilo que a outra parte está falando, e deixar ela falar e, claro, deixar todo mundo falar, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouquinho. Mas a ideia é de que a gente precisa, o mediador, ele precisa ser um bom ouvinte, acima de tudo, para que ele possa tomar as medidas adequadas. Outra questão importante. Uma ferramenta que o mediador vai utilizar, já que ele não pode propor, né? Já que ele não pode sugerir nada para as partes, ele pode utilizar as perguntas para fazer com que as partes cheguem nos pontos que são interessantes para resolver o conflito. Então, ele precisa saber perguntar e pensar o que ele vai perguntar para as partes para fazer com que elas conversem um pouco melhor. E aí que está a questão, né? Essas perguntas que o mediador vai fazer são perguntas, tem que ser perguntas sem julgamento, né? O mediador, ele não vai poder... Então, você não vai dizer, pô, por que você fez isso? Vem um caso ali de traição, né? O marido e a mulher estão se separando porque teve uma traição. Você não vai dizer, pô, fulano, como é que você me deu uma dessa? Por que você fez isso? Né? Não é isso, gente. Mediação, o mediador não vai olhar para trás na relação, ele não vai buscar culpado em o que aconteceu, o que deixou de acontecer. O mediador vai ter uma visão prospectiva, ele vai olhar para frente, vai dizer o que a gente pode fazer, né? O que vai fazer você se sentir melhor. Você pode dizer, bom, eu tô vendo que você tá bastante abalado, como que você se sentiria melhor? O que é necessário para fazer você se sentir melhor? Perguntas, então, que vão incentivar as partes a buscar uma solução, mas sem julgar as partes, sem fazer nenhum juízo de valor, independente se você não concorde com aquilo que aconteceu, independente que uma parte, por exemplo, está tendo uma atitude mesquinha, está tendo uma atitude que você vê que está errado, não importa, você não pode dizer, olha, você não tem que aconselhar a parte, porque a partir do momento, isso é bem interessante, né? A partir do momento que você aconselha, que você diz, olha, eu acho que você não deveria fazer isso, seria melhor você fazer aquilo, sempre quando você está nessa atitude, você está se colocando numa situação de superioridade, né? Você está dizendo, você está fora do conflito e está dizendo, olha, você, Harris Mortal, deveria fazer desse jeito. Então, a ideia é que o mediador ele não vai estar numa posição superior, ele não vai estar acima, ele não vai estar numa condição de fazer julgamento ali das partes, em ver quem está certo, quem está errado, e dizer que uma parte deveria agir desse jeito ou daquele, né? Então, a ideia é que o mediador tem que ficar completamente neutro, não fazer nenhum juízo de valor, por mais que você não concorde, por mais que você ache que aquela pessoa é uma pessoa desprezível, guarde para si, porque você precisa promover o diálogo e você pode fazer isso perguntando, fazendo com que as partes falem sobre os seus sentimentos, falem sobre o que é, sobre as formas de resolver aquele conflito, sem que você promova um juízo de valor, sem que você julgue o que está acontecendo, tá certo? Também é bem desafiador, né? Fazer mediação, gente, realmente é uma coisa que exige bastante cuidado, né? Que existe bastante atenção de quem está interferindo nesse conflito, porque dependendo da interferência, se for uma interferência mal sucedida, aí às vezes a parte pode até sair pior do que entrou, né? Então, é importante você saber fazer as perguntas certas
E essas perguntas certas, elas não são perguntas que você vai saber previamente. Claro, você pode até pensar, né, a partir do caso que você conheceu, do que você tomou conhecimento, já pode deixar mais ou menos alguma coisa engatilhada, mas isso vai depender muito de como a conversa vai fluir, do que as partes vão falar, qual vai ser o relato inicial delas e o que você, qual o sentimento que você vê que você precisa incentivar. Então, você viu que a parte da abertura para alguma situação, você faz uma pergunta incentivando aquela abertura. Então, a ideia do mediador é trabalhar por meio de perguntas, né? A gente vai questionar as partes para fazer com que elas cheguem na solução. Outra coisa que a gente precisa fazer enquanto mediador é garantir uma reciprocidade ali na escuta-fala, né? O que é isso? É a gente garantir que todo mundo vai ter o seu espaço de fala e garantir que o outro respeite aquele espaço de fala. Porque é bem comum, quando a gente está lidando com conflitos familiares, que enquanto um está falando, o outro já está gritando que aquilo é mentira. Que o outro está dizendo, não é, você está mentindo, não é assim, eu não fiz isso, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, a gente precisa garantir naquele momento, né, pedir para que as partes se respeitem o espaço de fala do outro e dizer, olha, todo mundo vai ter o espaço para falar e todo mundo vai ser ouvido. E a gente precisa respeitar enquanto o outro está falando e o outro vai respeitar enquanto a gente está falando. Então, a gente, enquanto mediador, precisa garantir isso. A gente precisa manter essa ordem, precisa garantir que todo mundo vai poder falar, mas que também vai ter que escutar o que o outro está falando. E aí vem uma coisa também que é bem difícil, bem desafiadora, que é a forma como as pessoas falam. A gente precisa incentivar que as pessoas que estão participando da conciliação, que elas falem do ponto de vista delas, que elas deixem claro que aquilo é o ponto de vista delas. Por exemplo, quando a pessoa fala, porque a fulana fala, ela é assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Dizer, olha, não é, o ideal não é ela falar que ela é assim. O ideal é a gente incentivar que a parte fale no seu entendimento, eu entendo que ela é assim. Isso é difícil, porque às vezes a gente não consegue nem fazer as partes se controlarem, muito menos fazer com que elas falem de uma forma não agressiva. Então, mas a ideia é que o mediador vai sempre tentar apaziguar esse conflito ali, né? Tentar fazer com que as partes, a gente precisa deixar isso bem claro no início, né? Falar no início da sessão, falar, olha, sempre quando vocês estiverem falando, lembre-se que a gente quer ouvir o ponto de vista de cada um, então qual é a sua opinião? Qual que é o seu posicionamento? O que você entende sobre isso, né? Como você está se sentindo? A gente quer saber o que a pessoa está sentindo e não o que ela acha do outro, né? O que ela acha que o outro acha, qualquer coisa desse tipo. É para ela incentivar ela a falar dos seus próprios sentimentos, falar do seu ponto de vista. E sempre garantir que todo mundo tenha o seu espaço de fala. Isso é muito importante. E aí a gente estava falando que isso é uma coisa bem diferente, por exemplo, do que a gente tem no processo judicial, porque no processo judicial a gente tem um ritual previsto na lei, né? O autor vai falar, o réu vai falar, por meio da sua petição inicial e da sua contestação, né? Vai escrever, no caso, mas vai ter oportunidade de responder. O juiz, depois da contestação, ele só vai abrir de novo para o autor se tiver alguma preliminar de contestação, né? Se tiver alguma preliminar, ou se tiver o réu trouxe algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito. Se o réu não trouxe nenhuma dessas situações e nem apresentou preliminar em contestação, o juiz já vai direto para o despacho saneador para ver se está tudo certo, se para onde que vai, se vai ser necessário produzir prova. Não vai ficar dando essa oportunidade para as partes rebaterem a fala uma da outra, para as partes discutirem.
Isso é uma coisa que a gente vê numa situação em que há flexibilidade do procedimento. Então, se cada uma tiver que falar 10 vezes, se um fala, o outro responde, o outro fala, o outro responde, não tem problema, desde que seja algo organizado e controlado, que o mediador esteja conseguindo administrar aquela situação, não tem problema, é até melhor, né? Significa que as partes estão conseguindo realmente manter um diálogo, né? Então, é uma parte importante essa questão da reciprocidade quando a gente está falando de uma sessão de mediação. Todo mundo precisa ter o seu espaço de fala e o mediador precisa garantir que esse espaço seja respeitado por todas as partes. Gente, tudo tranquilo até aqui? Vocês não estão falando nada? Espero que não tenha travado geral. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Outra questão importante que a gente tem com relação à mediação é com relação à situação que envolve tanto questões pessoais como questões materiais. Por exemplo, uma questão de família que vai parar na mediação, provavelmente vai envolver alimentos, né? Provavelmente vai envolver uma pensão, ou está discutindo ali a herança, por exemplo, né? Que é uma questão material. Então, muitas vezes, quando a situação chega na mediação, a gente precisa primeiro resolver o emocional, para depois resolver a questão material. Não adianta a gente chegar na mesa de mediação e querer já discutir o valor da pensão alimentícia, se os pais não estão nem sequer conversando, se os pais não têm nem diálogo para combinar como que vai ser a visita, por exemplo, que não está nem conseguindo organizar, né? Não está nem conseguindo conversar nesse ponto. Então, a nossa ideia é que a gente sempre vai tentar resolver primeiro a relação, a questão relacional. A gente vai separar aí o pessoal do material e a gente vai tentar lidar com o pessoal primeiro. Tentar fazer com que as partes dialoguem, com que as partes conversem e resolvam essa questão na sua relação. E uma vez resolvida a questão na relação, aí fica muito mais fácil de a gente falar das questões materiais, que vão vir por consequência. Então, essa é uma ferramenta importante que a gente tem ali quando a gente está fazendo mediação, é tentar primeiro lidar com a relação das pessoas, com a questão pessoal mesmo. Porque quando a questão pessoal não está resolvida, essa conversa ela é muito cheia de raiva, ela é muito cheia de agressividade, ela acaba virando briga muito fácil. Então, a gente precisa primeiro resolver isso. E se a gente não resolver isso, se a gente for direto para a questão material, a gente pode até conseguir um acordo. E aí que vem a questão, né? Se a gente vai direto para a questão material, essas partes não estão nem se falando. E a gente vai direto para a questão da pensão alimentícia. Elas podem até chegar num acordo com relação ao valor da pensão alimentícia. Mas certamente aquele caso vai parar no judiciário por alguma outra questão, porque os pais não estão conseguindo conversar. Então, o primeiro dia que a mãe vai entregar o pai para a visita, por exemplo, para fazer a sua visita, já vai dar alguma briga que vai acabar no judiciário de novo. Então, a ideia da mediação é superar a questão pessoal primeiro, buscar tirar tudo, né? Aliviar tudo que a gente tem aí, superar essas questões de raiva, de rancor, enfim, que tem de briga, de mágoa que tem entre as partes, e aí, superada essa questão, a gente consegue passar para as questões materiais com muito mais facilidade. Daí, aí sim, as pessoas vão estar prontas para discutir as questões materiais, discutir os bens, discutir pensão, discutir a divisão do patrimônio, de uma forma sem levar em consideração os ressentimentos que a gente tem, né, em qualquer outra situação assim. Tá certo? Bom, outra questão importante que a gente usa na mediação é a validação de sentimentos, né? Temos aí os sentimentos do Divertidamente para falar da empatia, principalmente, né? A gente precisa, primeira coisa, reconhecer o sentimento dessas pessoas que estão ali sentadas naquela sessão de mediação e respeitar esse sentimento.
a gente precisa entender que tem dor, que tem mágoa, que tem raiva, que teve problemas, que, enfim, que tem várias situações acontecendo, e a gente precisa respeitar esse sentimento dessas pessoas, e a gente precisa, primeira coisa, o mediador entender aquele sentimento e se colocar no lugar da outra pessoa. A partir do momento em que o mediador consegue ter esse sentimento de empatia, consegue se colocar no lugar do outro e compreender esse sentimento do outro, ele vai conseguir também transmitir essa empatia para o próximo. Então, a função do mediador é pegar aquela fala daquela pessoa e transformar ela em algo que possa ser conhecido pela outra parte, né? Então, aqui tem até um exemplo de um diálogo que vai falar, olha, a senhora Liz, pelo que me disse, parece-me que ficou muito aborrecida em virtude de querer se relacionar bem com seu padrasto, que já tem uma relação, tal, mas não está conseguindo que isso aconteça do mesmo jeito que eles estão querendo, é isso mesmo? Então, é você pegar aquilo que a pessoa acabou de te dizer e você conseguir botar aquilo em outras palavras para fazer com que a outra pessoa veja, com que a outra pessoa se coloque no lugar e sinta também. E veja que, por exemplo, às vezes a pessoa está tendo uma atitude muito com raiva, não está deixando o pai ver o filho, não está deixando isso, sei lá, né, alguma coisa acontecer, mas na verdade, lá no final, lá no fundo, isso está acontecendo porque tem um sentimento de mágoa. E aí você precisa transmitir isso para outra parte, dizer, olha, tentar mostrar que isso está acontecendo por causa da existência desse sentimento. Isso é bem interessante. Se o mediador conseguir fazer isso, conseguir a empatia da outra parte, certamente vai conseguir um diálogo ali, né? Vai conseguir incentivar uma conversa, vai conseguir incentivar a resolução do conflito. Então, esse é um papel importantíssimo do mediador, que é reconhecer o sentimento da pessoa que está sentada ali, que está te relatando, e conseguir fazer com que o outro reconheça também, conseguir transmitir esse sentimento para o outro, ou seja, conseguir que o outro desperte essa empatia. O que é o sentimento de empatia? Né? A partir do momento que você se coloca no lugar da outra pessoa e você consegue entender como ela sente. Você vê que às vezes a pessoa fez aquilo, mas você consegue entender que ela fez aquilo, e aí é uma questão que você não vai julgar, você pode até não concordar com o que ela fez, mas você entende que ela fez aquilo por algum motivo, né? Então, você entender que aquela atitude aconteceu por determinada razão, por determinado sentimento, e esse é o primeiro passo, então, o mediador tentar provocar a empatia nas partes. E isso vem muito aliado com essa nossa última técnica que a gente vai ver, que é a reformulação de mensagens ofensivas. Gente, essa é muito importante. Isso a gente precisa fazer, inclusive, às vezes, quando a gente está, não só na mediação, mas inclusive quando a gente está advogando e a gente está lidando com o nosso cliente. A gente precisa reformular uma mensagem agressiva que foi proferida. Como que a gente faz isso? Se a gente vê que uma das partes está ali xingando a outra, né, tá falando um monte de besteira, você tentar extrair alguma coisa que seja, que não seja tão ruim, né? Tentar ver o lado bom, digamos assim, daquela fala e transmitir isso para outra parte. Olha, essa é bem interessante. Então, você precisa, sejam ofensas que são proferidas, ou sejam ameaças também, porque é bem comum, voltando aí para a área de família, né, que é uma área que a mediação é bem forte, é bem importante, né, que é quando uma mãe fala, olha, se você não fizer isso, se você não pagar, não vou nunca mais deixar você ver o meu filho, sabe? Essas coisas, assim, essas ameaças que são proferidas durante a sessão, o mediador precisa absorver aquela mensagem e reformular aquela mensagem, tentando passar uma ideia de confiança e não de agressividade. Então, por exemplo, se alguém ameaça dizendo, olha, se você não pagar a pensão, eu nunca mais vou deixar você ver seu filho. Então, você vai falar assim, olha,
Tô vendo que nesse momento, tô vendo que o seu filho é muito importante para você, que você realmente preza bastante pelo cuidado dele. Tô vendo que essa pensão também é bem importante para você, não é isso? O que você acha? Tal, tal. Então é você conseguir valorizar. Quando uma mãe fala que não vai deixar o pai nunca mais ver a criança, aquela mãe está numa atuação defensiva. Por que ela está numa atuação defensiva? Porque ela está querendo proteger seu filho. Então é isso que você precisa, essa mensagem que você precisa transmitir. Você precisa deixar claro que aquela fala, o que está por trás daquela fala, o que está por trás daquela ameaça, na verdade é apenas a vontade da mãe de proteger seu filho. Entende? Isso é a reformulação de mensagem ofensiva. Aqui tem um exemplo também, ó. Senhor João, a fala do sujeito, né, da parte, né? O senhor João, além de não pagar o que me deve, fica ganhando tempo com mentiras e se esconde para não falar comigo. Isso é bem uma fala bem típica de alguém que tá, de um cobrador, né? E aí, o que o mediador vai falar? Olha, pelo que entendi, o senhor se sente prejudicado, então, e gostaria de receber um tratamento diferente, certo, senhor João? É isso? Então, você valorizar uma determinado aspecto da fala e conseguir reconhecer o sentimento que está por trás e transmitir esse sentimento na sua fala. Olha só que desafiador. Isso é tão importante que se vocês verem no material de vocês, eu acho que eu não botei aqui. Não, eu não botei aqui. Mas se vocês verem lá no material de vocês, tem uma página com várias frases ofensivas. E eu gostaria, eu não vou cobrar isso de vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício em casa aí de tentar reformular essas frases que estão ali no material. Então, tem várias ameaças, tem várias ofensas ali que podem ser eventualmente proferidas pelas partes, e tentar ver como vocês, na condição de mediadores, fariam a reformulação dessas mensagens ofensivas que estão ali no material. Então, é bem legal, é um exercício. Se a gente tivesse mais tempo, né, a gente ia fazer isso em sala de aula, a gente ia dividir essas frases nos grupos, na turma, e vocês iam apresentar ali como que vocês iam reformular essas mensagens ofensivas. Mas, infelizmente, a gente não tem todo o tempo do mundo para essa disciplina, então, pelo menos fica esse exercício. Quem tiver interesse, né, quem gostou dessa ideia de solução consensual de conflitos, de daqui a pouco incentivar. Lembrando que a gente vai buscar isso muito mais agora no NPJ também, implementar essas técnicas no NPJ, que a gente está vendo que tem bastante espaço para isso e que tem necessidade disso. E aí, quem sabe no semestre que vem, se vocês quiserem trabalhar com isso no NPJ também, já podem, né, começar a se preparar, por exemplo, digamos assim, para essas técnicas de mediação. Então, se vocês quiserem praticar, tem várias ofensas e ameaças ali no material, e uma boa atividade é vocês buscarem a reformulação de mensagens ofensivas. E é por isso, gente, que o mediador, olha como todas essas técnicas, elas não são isoladas, né? Elas precisam ser aplicadas conjuntamente. Porque se o mediador não está concentrado, se o mediador não está escutando ativamente, ele não vai conseguir fazer essa reformulação na hora, né? Porque se você não está prestando atenção, o negócio passa ali e você nem viu, né? Você não vai saber o que dizer. Então, o mediador, ele precisa estar concentrado naquilo que está acontecendo, justamente para quando for necessária essa atuação. Para quando a gente vê que alguém está falando alguma coisa desagradável, você conseguir reformular isso por meio de uma pergunta, né? Buscando ali incentivar o diálogo entre as partes, mas reformular para que a gente consiga mostrar qual que é o sentimento que está escondido atrás dessa ofensa, né? O que a gente consegue valorizar dessa fala? O que a gente vai chamar atenção para tirar o foco da ofensa e colocar o foco no sentimento que está por trás, que vai ajudar a resolver o conflito. Então, é uma atividade bem interessante vocês fazerem essa reformulação das mensagens ofensivas que estão aí no material. Tá certo, gente? Até aqui tá tudo tranquilo? Tem alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo ainda? Carlos, você me responda aí. Sim, tranquilo, prof. Tranquilo?
Tá. Eu tô escrevendo aqui no chat, acho que daí tu não vê aí, né? Ah, então lê para mim o que tem. Estão dizendo que tá tranquilo? Eu não tô vendo o Sim, chat. sim, tranquilo, estão dizendo que sim. Então, então tá, tô acreditando em vocês. A Ariane Certo, minha falou, na gente. verdade. A Ariane, oxa, ninguém me respondeu, só a Ariane. Obrigada, Ariane, por pelo menos ajudar. Vocês estão muito quietos hoje, não sei o que está acontecendo. Tudo bem, vou respeitar. Só em função das técnicas de mediação, eu vou respeitar o silêncio de vocês. Só hoje, mas não se acostumem. Gente, outra questão que a gente tem com relação ao acolhimento, né, e com fazer as pessoas se sentirem à vontade, uma coisa que pode parecer insignificante, mas que é muito importante, a organização e o posicionamento na mesa, né? Como que as pessoas vão se sentar na mesa. E essa eu faço inclusive uma crítica, né? Gente, isso aqui, ó, esse formato aqui, eles estão no material de vocês, tá? E eles foram extraídos do Manual de Conciliação e Mediação do TJSC. E aí eu vou até perguntar para o Renan se de fato isso é o material que o TJ usa no curso de mediação que eles oferecem. Mas, de qualquer forma, o TJ tem uma parte do site que é específico para conciliação e mediação, e tem vários materiais disponíveis lá. Entre esses materiais tem um manual de conciliação e mediação, inclusive fala de uma bem mais sucinto, mas fala dessas técnicas que a gente viu aqui. E uma das coisas bem importantes é a forma como as pessoas vão se organizar no momento dessa mediação. Tanto mediação quanto conciliação, né? Então, o ideal é que a gente veja aí uma mesa redonda, né? Para que as partes não fiquem numa situação contraposta, para que a gente não fique, se a gente fica numa mesa retangular, que as partes não fiquem uma na frente da outra, para que elas não tenham aquela ideia de uma estar contra a outra, né? A ideia é que as partes se sentem lado a lado. Então, o ideal é uma mesa redonda, que fica todo mundo organizado ali, todo mundo próximo, todo mundo de frente um para o outro ali, sem ter uma situação de preferência de um ou de outro. Então, a mesa redonda é o ideal. Mas, na falta de uma mesa redonda, temos uma mesa retangular, vai deixar de fazer mediação? Claro que não, né? Mas aí o ideal é que as partes se sentem uma do lado da outra. Uma do lado da outra. E não uma na frente da outra, para que não tenha essa sensação de que as partes estão uma contra a outra. E também outra ideia bem interessante é você retirar a mesa, né? Para tentar deixar as partes mais próximas ainda, você retirar a mesa, deixar só as cadeiras uma na frente da outra, né? Sentado num círculo ali, para que as partes sintam o livre acesso, né? Que sintam a proximidade com o outro, para ajudar também nesse procedimento de desarmar, né? Nesse procedimento de se sentir mais à vontade, nesse procedimento de não buscar o litígio, né? De você não buscar o enfrentamento, e sim mostrar que está todo mundo junto ali. E aqui eu faço uma crítica, né? Quero registrar uma crítica para essa ideia de que, para tu ver como as coisas não adianta só mudar na legislação, né? Precisa mudar na cultura. E aí vamos falar um pouco sobre conciliação e mediação judicial, né? Sobre essa audiência que tem que acontecer necessariamente em todos os processos e que, de uma forma geral, tem acontecido, né? Principalmente na vara da família, que eu atuo bastante, que acontece, essa audiência sempre acontece no início do processo, sempre é marcada uma audiência de conciliação inicial, e essa conciliação é feita, né, conciliação / mediação, né, porque não tem muita diferença no procedimento lá na vara, né, mas essa audiência, ela é feita na sala de audiências. E se vocês conhecem a sala de audiência, né, vocês já devem, a maioria já está fazendo estágio, né, não sei, o pessoal que não é da turma, talvez ainda não conheça, mas vai conhecer semestre que vem, provavelmente, mas a maioria da turma já fez audiência, sabe como é que é a sala de audiência, que fica a mesa, as partes, uma de frente para a outra, e na ponta da mesa, né, então aqui nessa pontinha fica o juiz,
a pessoa que está, o estagiário, o assessor, o escrivão, seja lá quem for que está digitando a audiência, e do outro lado o Ministério Público. E essa mesma estrutura, ela é mantida na hora de tentar conciliação ou mediação. Então, vejam que, mesmo, e olha que lá na sala de audiência da Vara da Família tem uma mesa redonda. A sala da audiência é maior do que a da primeira vara, por exemplo. A sala de audiência tem uma mesa redonda lá dentro, mas aquela mesa redonda não é utilizada. As partes se sentam uma de frente para a outra, na mesa, como se, né, normal, né, como se fosse uma audiência normal do processo. As partes se sentam uma de frente para a outra e a pessoa que está fazendo a conciliação se senta lá na ponta e atrás do computador ainda, né? Ela não se senta à mesa junto com as partes. A pessoa que está fazendo, está cuidando daquela sessão, ela senta lá na ponta atrás do computador e de lá ela fala com as partes. Então vejam como, apesar de haver todo esse incentivo, apesar de a lei ter estipulado que vai necessariamente acontecer uma audiência de conciliação, de mediação no início do processo, e que de fato essa audiência está acontecendo, mas, no final das contas, não se tem ainda, na prática, uma atitude que busque a solução consensual do conflito de fato. E com coisas pequenas, né? Porque, pô, lá na Vara da Família tem uma mesa redonda. Poderia, então, o conciliador já levar as partes, já chamar as partes para sentarem naquela mesa, todo mundo junto, um de frente para o outro, né? O conciliador fazendo parte, o mediador fazendo parte ali daquele diálogo. Mas isso de fato não acontece. O que a gente vê é a manutenção da situação normal, né? De cada uma, as partes sentadas uma de frente para a outra, o conciliador está lá longe, atrás do computador, enfim, não tem essa proximidade, não tem essa ideia de buscar de fato o interesse de buscar a solução consensual. É muito mais apenas para cumprir a legislação do que de fato para buscar uma solução consensual do conflito. E isso é uma situação que precisa mudar, sabe? Porque quem sabe se a gente tivesse ali já que está na lei, já que você vai ter que cumprir, já que tá todo mundo cumprindo, então que pelo menos tenha um interesse maior em fazer isso, né, para já resolver de fato o conflito, para que as partes não tenham que voltar ali em outras vezes, para que aquele processo se encerre, né, porque muitas vezes a gente acaba fazendo um acordo ali na audiência e o acordo não resolve o processo e você acaba retornando para o judiciário uma e outra vez para continuar a discutir aquele litígio. Então, essa ideia de você desarmar as partes, de fazer realmente buscar um local de acolhimento, ter uma atitude de acolhimento, de você realmente praticar a escutativa, de você organizar a reciprocidade das falas, de você reformular essas questões ofensivas, né, validar os sentimentos das partes. Isso são coisas que a gente vê que são muito importantes para contribuir na solução do conflito. E acaba que a gente vê, por mais que sejam coisas que estão no próprio manual do TJ, são coisas que acabam sendo aplicadas lá no Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos lá, mas que na hora que a gente passa por uma conciliação, uma mediação judicial que está acontecendo dentro do processo pela própria vara, isso não tem o destaque que merecia, né? E acaba que não chega muito a lugar nenhum. Então, a gente precisa, quando a gente está querendo fazer realmente uma boa sessão de mediação, de conciliação, a gente precisa ter atenção a esses detalhes que vão desde a organização do ambiente, desde a organização das mesas, como as partes vão sentar, garantir que vão sentar ali de uma forma que elas se sintam iguais e não numa posição de combate uma contra a outra, não botar ninguém, o mediador ali na ponta, né, ou fazendo as vias do juiz, por exemplo, né, para não parecer que ele tem o poder da situação ali, porque não é isso, a ideia é que está todo mundo em situação de igualdade ali, está todo mundo ali para resolver o conflito. Tá certo? Outra questão interessante, e essa eu achei também vale trazer também, veio lá do manual do Tribunal de Justiça, que é uma pequena, um checklist aí,
que o tribunal recomenda para que seja feita no início da mediação. E essa é bem interessante, porque vale a pena a gente lembrar que o que rege a mediação é a flexibilidade. Nós não temos um procedimento, nós não temos que seguir um ritual. Mas é interessante a gente ter quando a gente está participando de uma mediação, é interessante a gente ter um roteirinho para a gente seguir, para garantir que a gente vai lembrar de falar tudo isso, né? Para garantir que a gente vai esclarecer tudo que precisa ser esclarecido para as partes, né? Então, lá no TJC tem essa lista de verificação que eu achei que é bem válida, é bem interessante, que fala mais ou menos um passo a passo, né? Do que você vai fazer, né? Por exemplo, se apresentar para as partes, sempre anotar o nome das partes para você não esquecer, para você não ter que perguntar de novo, né? Isso faz parte da situação de acolhimento, da sua atitude de acolhimento, você chamar as partes pelo nome, você perguntar como elas querem ser chamadas, às vezes a parte tem um apelido, né? Prefere ser chamado pelo apelido, não gosta do seu nome. Então, isso é uma situação que demonstra acolhimento, e você sempre anotar para você não esquecer, porque às vezes a gente esquece, e aí isso é bem desagradável, esquecer, então deixar anotado ali para sempre que você precisar. Se teve alguma sessão anterior, né, você recordar ali o que aconteceu, né, você lembrar um pouco sobre o que foi feito na última sessão. Falar ali do papel do mediador, né? Deixar claro que ninguém ali vai ser obrigado a concordar com nada, que é completamente voluntário, que o mediador não é um juiz, não vai decidir, não vai julgar, que bem pelo contrário, ele está ali só para facilitar a comunicação, que ele é neutro, imparcial e tal e tal. Enfim, então esse checklist aqui é bem interessante, eu vou deixar ele aqui para vocês, está também no material, para a gente pensar mais ou menos num passo a passo, lembrando que isso não é um ritual obrigatório, que é apenas uma dica que o tribunal dá e que eu acho que eu achei bem completo, de como você se portar, de tudo que você vai falar ali, do que você deve fazer, com relação a deixar claro para as partes, até para que as partes possam tomar uma decisão informada, né, que era um dos princípios, inclusive uma das perguntas da prova, né, o que é essa decisão informada? É a parte estar ciente do que está acontecendo ali, né, entender tudo o que está acontecendo, entender aquele procedimento, e para que a parte entenda, o mediador tem que explicar. Então, essa é uma parte importante também da mediação. E aí, minha gente, para finalizar, vamos acabar cedo hoje. Para finalizar, uma coisa importante, né? Até agora, tudo que eu falei foi voltado para a nossa atuação enquanto mediador. Como que a gente deve se portar e quais as técnicas que a gente deve utilizar quando a gente está no papel de mediador. Mas, e aí fica a questão, né? Mas a gente tem que se preparar também para uma outra situação. A gente tem que se preparar para uma situação em que a gente está participando da mediação enquanto advogado da parte. Porque isso é possível, né? Isso é o ideal. O ideal é que as partes compareçam acompanhadas dos seus advogados na mediação também. Porque o que acontece? O mediador, naquele momento em que ele vai informar as partes, ele não vai informar as partes sobre o mérito. Ele não vai falar para as partes se ela tem direito ou não, para que ela esteja, por exemplo, umas respostas que surgiram ali na avaliação, até foi, a decisão informada é informar as partes sobre os seus direitos, para que elas estejam conscientes do que elas estão abrindo mão. Não é essa a ideia da decisão informada. O mediador não vai discutir quem tem ou não direito, se a pessoa está tomando ou não uma boa decisão, se ela está abrindo mão ou não de alguma coisa. Pelo contrário, o mediador não vai entrar nesse mérito. O mediador vai apenas manter as partes informadas sobre aquilo que está sendo feito ali,
manter a parte informada de que ela é livre para, se ela quiser parar a qualquer momento, suspender, encerrar, marcar outro dia, as partes têm liberdade para isso. Informar que o que ficar estabelecido ali precisa ser cumprido, que vai ser redigido um termo e que esse termo depois pode ser cobrado. Então, o mediador precisa informar as partes sobre aquilo que está acontecendo, para que elas possam, enfim, tomar uma decisão consciente de que aquilo é sério, que elas vão ter responsabilidade depois com relação àquela obrigação que elas estão assumindo naquele momento da mediação. Esse é o papel do mediador. E agora, qual é o papel do advogado, né? O advogado que está atuando na mediação, primeira coisa, o advogado precisa ter consciência de que se a parte quer fazer uma mediação, de que ele tem que auxiliar ela naquele momento. E o advogado precisa ter consciência de que é muito mais interessante para a parte resolver de uma forma consensual, né? Vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais efetivo resolver isso do que ficar aguardando por uma decisão do juiz, que pode ser boa ou pode ser ruim, né? A gente não sabe qual vai ser a decisão que vai vir do juiz no final das contas. Pode ser que não seja aquilo que a gente estava esperando. Então, o advogado precisa ter esse papel de contribuir também para a mediação. Se ele está participando ali, representando a sua parte, claro que ele vai ter um papel parcial, né? O advogado, quando ele está com o seu cliente numa sessão de mediação e tem um mediador lá fazendo o papel de terceiro imparcial, o advogado, claro que vai ser parcial, né? Ele vai trabalhar para defender o interesse da sua parte, certo? Do seu cliente. Só que o advogado também precisa ter consciência de que ele não vai, a gente não tem como sair de uma mediação com tudo aquilo que você está pedindo, por exemplo, na petição inicial, né? Se você tem uma ideia de ideal do que você está pedindo na sua petição inicial, a partir do momento em que você vai para a mediação, você tem que se desprover dessa ideia de que você só sai de lá se você ganhar aquilo que você está pedindo, porque você precisa compor aquela solução, né? Você precisa chegar numa resposta que esteja adequada para os dois lados. Então, o advogado precisa reconhecer também essa flexibilidade. E isso nem sempre é fácil na mediação, porque muitas vezes os advogados têm essa resistência a mediar também, né? Então, o advogado ele tem um papel importante na mediação, mas ele precisa reconhecer também a importância desse instituto e qual a sua contribuição, e não apenas criar um entrave ali para resolver, né? Não apenas pensar, isso aqui é só uma etapa, e se a gente não resolver assim, a gente vai para litigioso mesmo e tá tudo certo. Então, se o advogado está disposto a participar, ele precisa contribuir também para a mediação. E hoje em dia, cada vez mais, principalmente as grandes empresas, né, buscam aí uma resolução mais rápida. Porque, querendo ou não, gente, judiciário leva tempo e tempo é dinheiro, né? Então, a gente fala muito de mediação na área de família, mas cada vez mais a mediação e a conciliação e métodos consensuais vão ganhando espaço para as pessoas verem o resultado positivo que tem, né? Muito mais rápido, isso por ser mais rápido, se torna muito mais barato para as partes, que não tem que pagar o advogado ali por longos períodos de tempo. Então, tem muitos benefícios aí, mas a gente precisa estar preparado também, e aí, enquanto advogado, né, vendo por esse aspecto, porque até agora a gente estava vendo a mediação por outro aspecto, enquanto advogado a gente também precisa estar preparado para dar nossa contribuição, para buscar uma solução consensual e não apenas buscar o litígio, né? Não apenas resolver aquilo na base da disputa, porque a gente precisa entender também que a mediação resolve de uma vez esse conflito e não apenas traz uma decisão imposta aí por um terceiro que muitas vezes não tem não tem tanta profundidade de conhecimento naquela causa quanto as partes gostariam, né? Então acaba que às vezes a resposta não resolve o problema. Tá certo, minha gente? Alguma dúvida? Acho que acabou. Alguma dúvida sobre essa nossa conversa de hoje? Gente, uma questão bem interessante falando aí sobre na linha de mediação na área da família, né? Essa semana o STJ
essa semana ou semana passada, talvez semana passada. Estou meio perdida no tempo. Mas o STJ teve uma decisão bem interessante, bem importante, porque quando a gente faz mediação na área da família, e quando envolve interesse de incapaz, por exemplo, né? O Ministério Público sempre precisa ser ouvido, né? Sempre que a gente estiver lidando aí com interesse de incapaz, o Ministério Público precisa ser ouvido. E sempre se teve um entendimento, e isso é bem nítido aqui, principalmente na nossa comarca, que as partes não podem, que a mãe, né, por exemplo, a mãe que está negociando uma pensão alimentícia, que a mãe não poderia abrir mão dos valores em atraso da pensão, porque é um direito que é indisponível e tal, da criança de receber alimentos, e que a mãe não poderia, então, abrir mão desse direito de receber alimentos para fazer um acordo e tal. Então, era bem comum a gente ver os pais fazerem um acordo com relação aos valores atrasados de pensão alimentícia e o Ministério Público impugnar esse acordo e dizer que não é possível e tal, que a mãe não pode abrir mão dos valores em atraso e tal, porque são direito da criança. Bem comum isso. E essa semana agora, recentemente, teve uma decisão do STJ reconhecendo a possibilidade de, quando for realizado um acordo, de as partes transigirem, as partes estabelecerem, reduzirem, por exemplo, o valor atrasado dos alimentos. Claro que não pode alterar o direito da criança de receber aqueles alimentos, então os alimentos mensais precisam continuar sendo pagos normalmente, né? Mas os valores em atraso, o valor acumulado, pode ser negociado pelas partes. Essa foi uma decisão bem emblemática aí do STJ, que muda um posicionamento e que é bem interessante e bem válido, que auxilia que auxilia realmente as partes a conseguirem chegar no acordo. Porque às vezes realmente as partes não têm condições de pagar. E às vezes o fato de você não poder abrir mão, às vezes a mãe até gostaria de abrir mão dos valores atrasados, mas aí não dá para negociar, só que daí o pai não tem dinheiro para pagar, e daí fica aquele entrave ali no momento de você conseguir chegar num acordo legal. Então, essa decisão do STJ é bem interessante porque possibilita negociar os valores em atraso, considerando que esses valores que estão atrasados, que eles não interferem na subsistência dessa criança, né? Porque se os alimentos mensais estão sendo pagos normalmente, aquele valor atrasado não vai interferir ali no sustento da criança. Então, o STJ entendeu que é possível, sim, os pais realizarem algum acordo, negociarem, né, os valores atrasados. Isso é bem interessante, que muda essa perspectiva de você realizar um acordo, facilita até às vezes um pouco mais as partes conseguirem chegar num consenso com relação aos valores atrasados de pensão alimentícia, que normalmente dá quebra-pau, né? Então, é bem interessante. Só queria deixar registrada essa decisão aí do STJ sobre a possibilidade das partes negociarem também. Até mesmo porque na próxima aula, eu acho que ia ficar muito conteúdo para hoje. Então, na próxima aula, a gente ainda vai finalizar um pouco sobre a possibilidade, quando que a gente vai utilizar a mediação, quais os direitos que a gente pode mediar, né? Em que situações que a gente pode mediar, quando que a gente não pode mediar, né? Enfim, algumas questões assim que são interessantes. Mas aí vamos deixar para amanhã, senão hoje vai ficar muito cansativo, né? Já falei demais hoje.